Entrevista. Guto Liparini participa de painel de vereadores. Na última semana aconteceu em Belo Horizonte a 35ª edição do Congresso Mineiro de Municípios, organizado pela Associação Mineira de Municípios, AMM. Durante o evento, vereadores e representantes das câmaras municipais também tiveram espaço para buscarem conhecimentos. O 8º Congresso Mineiro de Vereadores aconteceu dentro da programação do Congresso e deu oportunidade para que os parlamentares entendessem melhor por meio de discussões e palestras sobre o dia a dia do Legislativo. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o vereador de Andradas, Luiz Augusto Liparini, o Guto, que participou destas atividades e que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Guto. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo essas experiências, e gostaria de cumprimentar também cada um dos ouvintes da Vinícola AM. Muito bom dia a todos. Nós que agradecemos a sua participação, Guto, aqui no Jornal da Cidade. Eu já quero começar realçando que muitas vezes a pessoa pode pensar, como eu mesmo pensei, que o Congresso Mineiro de Municípios era algo mais voltado aos prefeitos, e me surpreendi até que é o 8º ano que acontece um mini congresso também voltado aos vereadores. Isso é de uma importância fundamental. Sandro, esse não é somente o seu pensamento, né? Muitas pessoas pensam, né, dessa maneira, que o Congresso Mineiro de Municípios é voltado apenas para o Executivo, né, para os prefeitos, mas na realidade ele abrange muito mais do que, né, o Executivo. Né? A gente teve no 8º Congresso Mineiro, né, para vereadores, e dentro do Congresso Mineiro existe um congresso, né, sobre o Fórum Eleitoral, Congresso da Saúde, um Congresso de Meio Ambiente, e tem também planejamento urbano. Então são vários congressos, né, mini congressos dentro do Congresso Mineiro de Municípios. Isso é muito interessante. E de tudo que você participou lá, voltado para o Legislativo, o que você pode destacar para a gente, Guto? Sandro, foram 2 dias, né, do Congresso dos Vereadores, e, né, são palestras, né, durante o dia todo, e dentre elas, né, existe, né, é tratado ali a questão, né, da relação entre executivo e legislativo, né, os limites do poder legislativo, né, isso também é tratado, a questão orçamentária, né, questões polêmicas também sobre a questão financeira das câmaras municipais, né, o que pode, o que não pode, né, as boas práticas, né, dentro das câmaras municipais. É tratado também as questões de legislação, sobre redação de leis. Então abrange toda essa atuação, né, dos vereadores, dos servidores da Câmara em si. E teve palestras lá? Sim, eu não estou lembrado da quantidade, né, mas eu acredito que em torno de 5, 10 palestras no geral, foram as mesas, né, e os painéis que aconteceram. Muito interessante. E você, estando em... Você teve na segunda e na terça-feira ou na terça e na quarta? Terça e quarta. Isso. Foram 2 dias. Sim. E você conversando com seus colegas vereadores de outros locais de Minas Gerais, o que você sentiu no que se refere à experiência que essas pessoas têm em suas câmaras, trabalhando em suas câmaras? Eles estão satisfeitos com os trabalhos que estão sendo realizados, ou você percebeu que o vereador mineiro ele sente que dá para melhorar muita coisa ainda? Sandro, tão importante quanto, né, as oficinas, as palestras, os painéis, é essa troca, né, de experiência que você tem com os outros vereadores, né, vereadores ali de mais de 500 municípios, né, realidades totalmente diferentes. Nós temos uma Câmara numa cidade de 40 mil habitantes, e ali, né, a grande maioria cidades pequenas, com menos de 10 mil habitantes, né, algumas cidades grandes também, mas, né, são minoria. Mas é um momento bacana, né, dessa troca de experiências, né, saber como estão sendo desenvolvidos os trabalhos nas câmaras municipais. O painel do qual eu participei na terça-feira, foram convidados 10
né, apenas 10 vereadores de toda Minas Gerais pela AMM, né, então eu tive essa grata surpresa de ser convidado, né, e fiquei muito orgulhoso, muito honrado de poder, né, estar ali com os outros 9 vereadores partilhando, né, essas experiências, e isso é um resultado do trabalho que a Câmara nossa tem realizado nos últimos anos. Então a gente vê que câmaras de cidade muito maiores estão muito atrás, né, do que a Câmara Municipal aqui de Andradas. Eu digo isso em questão de responsabilidade, né, com a coisa pública mesmo, né, as responsabilidades públicas, né, digo isso em questão de tecnologia, de participação popular e principalmente na educação cidadã, que é a educação voltada para os jovens, né, e as crianças do nosso município, a qual você acompanha aí de muito tempo já e tem visto, né, como a gente tem se esforçado para poder mudar, né, essa imagem, né, da política, né, dos políticos, né, das câmaras municipais, né, trazendo a Câmara para o dia a dia dentro da escola, dentro das entidades, instituições, para mostrar que existem projetos que podem, né, impactar muito essas crianças, esses jovens, mudar essa mentalidade e formar cidadãos mais conscientes, né, das responsabilidades públicas e políticas. Guto, eu tenho uma opinião que eu sempre digo, que essa Câmara de Vereadores atual é a melhor que eu pelo menos conheci. Com isso eu não estou dizendo que as outras legislaturas não tinham bons vereadores e nem que não fizeram um bom serviço, mas realmente a atual eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo da participação e da forma como se comportam ali os vereadores. Guto, eu ia perguntar do painel, mas especificamente eu fiz uma abertura, não é, para que você falasse sobre a MM, o Congresso de Municípios, falasse sobre esse 8º Congresso aí, um mini congresso, digamos assim, relacionados aos vereadores, e chegaria no painel, mas você já acabou falando sobre ele, pelo menos de maneira introdutória, você já começou a falar. Poxa vida, 10 vereadores convidados para o painel e você sendo um deles, rapaz. É uma alegria tão grande para a gente que um vereador de Andradas tenha sido escolhido para participar. Sandro, eu costumo dizer que a Câmara nossa ela atingiu um novo patamar desde que quando começou as transmissões, esse trabalho de tecnologia, né, a divulgação através do novo site, né, do Facebook. Então é recorrente que várias câmaras acabam entrando, né, em contato com a nossa Câmara Municipal para perguntar sobre os projetos que a gente desenvolve, para que a gente possa encaminhar as leis, que a gente possa encaminhar o passo a passo de como implementar esses projetos em outras câmaras. Eu acho isso, né, muito bacana, até porque nós, Câmara Municipal de Andradas, aprendemos com outras câmaras também. Claro. Estive em Belo Horizonte para conhecer o que é feito na Câmara de lá. Então a gente traz essas coisas boas, né, esses bons projetos para cá e desenvolve de acordo, né, com a nossa subjetividade, né, de acordo com a nossa Câmara, nossos vereadores, nossos alunos. Nossa realidade local. Sim, nossos parceiros, né, que são as escolas. A gente analisa as possibilidades, né, e também os colaboradores da Escola do Legislativo, que fazem um excelente trabalho. Mandar um abraço pro João já, viu? Um pessoal muito profissional, né? Então esses projetos eles vão repercutindo, né? E eu acredito que graças a isso, né, eu tive essa possibilidade, né, de ser convidado e estar participando lá em Belo Horizonte, né, do painel. O vereador Regim também me acompanhou. Então o painel ali ele veio demonstrar a atuação, né, de cada câmara, né, dos vereadores que estiveram ali, né. Eu fiz uma apresentação, né, estritamente coletiva, né, não falei da minha atuação como vereador, eu falei da atuação da Câmara Municipal num todo, ressaltando principalmente a atuação, né, na questão da educação cidadã, que é promovida pela Escola do Legislativo, né. Então foram apresentações rápidas, mas o feedback foi muito interessante, né. Logo que acabou esse painel, diversos vereadores, né, vieram até mim, a gente trocou e-mail, WhatsApp, os endereços eletrônicos. A gente está desenvolvendo, né, um material específico, né, tem vereadores entrando em contato até agora, né, com a Câmara Municipal. Então dentro de uma semana eu acredito que mais de 20 vereadores
fizeram esse contato. Então a gente começou essa semana a desenvolver um material, né, de todos esses programas que a gente tem dentro da Câmara Municipal, principalmente voltados para a educação cidadã, que é o Câmara Jovem, o Parlamento Jovem, a Gincana, né, do Saber, o Núcleo de Cidadania da Câmara Municipal, que oferece internet gratuita, oferece esse tipo de serviço para toda a população, né, que está aberto para a população poder ir lá utilizar a internet, né. Também as visitas monitoradas, principalmente para entidades, escolas, né, as palestras que acontecem periodicamente dentro da Câmara Municipal, em parceria com as escolas do município, né. A gente tem também, né, o Cine Câmara, que oferta, né, aí para as crianças, né, de entidades e escolas também, poder utilizar o plenário da Câmara, que é um espaço muito bacana, que precisa ser, né, usado democraticamente, através da exibição de filmes, documentários. Então tudo isso está sendo, né, preparado para ser encaminhado para todos esses vereadores que estão entrando em contato com a Câmara Municipal de Andradas. Exato, o trabalho que é feito em Andradas, ele é um degrau por vez, né? Vai se construindo e vai se aproximando a população da Câmara. Tem também agora as transmissões ao vivo pelo canal do YouTube, que é algo fabuloso, ainda que no começo a população ainda não esteja tão acostumada a acompanhar, seja pessoalmente, seja virtualmente, mas o importante é começar o trabalho. Sim, até tive uma discussão sobre isso lá, onde o pessoal de uma Câmara, de uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes, relata justamente isso, né, que eles fizeram investimento para fazer a transmissão, porque ninguém ia na Câmara, né, esperando, né, que houvesse um público gigantesco, né, nas transmissões, e não tiveram, né, o êxito que eles esperaram, né. No nosso caso é o seguinte, né, que eu coloquei para eles: a gente precisa cumprir com o nosso papel de Câmara e disponibilizar isso para a população. A gente não pode exigir, né, que do dia para a noite, né, a gente não tem esse poder. Cada um é dono da sua vida. Sim. Né, cada um tem as suas prioridades, mas a Câmara ela precisa ofertar esse serviço, né? Exatamente. Hoje, né, na era que nós vivemos da tecnologia e da informação, né, a Câmara ela não pode, né, viver dentro de uma concha, né? A gente conversou muito sobre isso. A Câmara ela não pode mais fazer sessão uma vez a cada 15 dias. O papel da Câmara ele tem que estar sendo exposto, né? A gente tem que usar dessas ferramentas tecnológicas para mostrar o que realmente está sendo feito, né? Sempre com muita responsabilidade. E a Câmara ela precisa fazer parte do dia a dia da população, né? E a gente tenta investir nisso, né, da melhor maneira possível, né? O ano passado a gente teve, né, promulgado uma lei, né, garantindo o direito de acesso à informação. A Câmara ela é obrigada, né, a disponibilizar todos os dados, todas as informações, né, no prazo mais curto possível. A gente precisa cumprir com esse papel e com essa responsabilidade, né? A gente começa dessa maneira e a gente crê, né, que vai existir uma mudança e que as pessoas vão se interessar, né, muito mais por esses assuntos públicos, né? Não dá para cobrar, para exigir. Eu acho que é de uma geração para outra, Guto, o trabalho. A Câmara precisa ofertar esse serviço, né, e cumprir com a sua função. Ô Guto, às vezes não tem problema nenhum você ofertar o serviço e não ter clientes, digamos assim. Mas o problema está quando o cliente, no caso aqui o eleitor, o andradense, ele quer ter acesso e não encontra um meio. Então, aí você tem um problema. E como esse trabalho de cidadania vem sendo feito nas escolas municipais, estaduais, de todo o estado de Minas Gerais, é um trabalho que vem sendo feito e isso nunca havia acontecido antes. Quando essa geração for adulta, essa geração menor, que está ainda na pré-infância, nos primeiros anos do ensino fundamental, quando eles forem adultos, eles vão ter uma outra consciência. Sandra, assim, eu costumo usar até mesmo o meu exemplo, né? Quando criança, quando jovem, eu nunca tive uma relação alguma com o poder legislativo, nem poder executivo, né? A gente não tinha conhecimento algum, apenas o básico do básico que os livros, né, de história, né, que a gente recebia na escola nos contavam, né? Para você ter uma ideia dos números, o ano passado os projetos da Câmara impactaram mais de 1.200 alunos do município,
né? A Câmara se fez presente nas escolas e as escolas fizeram-se presentes dentro da Câmara Municipal, e mais de 1.200 crianças e adolescentes tiveram acesso a esses projetos e a esses programas da Câmara Municipal. Então esse é um dado, né, que é muito pertinente e que a gente pretende aumentar, né? E aqueles vereadores que vierem daqui, né, a 2 anos, que eles possam manter esses projetos, que são os projetos de maior sucesso dentro da Câmara Municipal, sem esquecer as atribuições, as responsabilidades que os vereadores têm no dia a dia, nas sessões, dentro das comissões, mas esses projetos de educação para a cidadania e de educação política, eles são fundamentais para o futuro, né, dessa geração que vem vindo aí. É verdade, essa molecada tem contato com os policiais militares através do PROED, é uma coisa impensável. Hoje, às vezes os meninos estão andando na rua, as mães contam pra gente, não é? Eles veem a viatura passando e vê os policiais, e eles têm esses policiais como exemplos. Sim. 2 semanas atrás, né, o pessoal da Escola do Legislativo, né, os colaboradores lá da Câmara, eles promoveram, né, palestras juntamente com a Guarda Municipal, né, na escola do bairro do Óleo e também lá nos Gonçalves, falando sobre a prevenção de queimadas, a questão do meio ambiente, né, que essas escolas estão inseridas, né, nessas comunidades, né, principalmente nessa época do ano agora, seca, para a gente mostrar para essas crianças e eles serem multiplicadores dessa mensagem para levar isso para os pais, né, para que não aconteça o que aconteceu ano passado na Serra do Caracol, né, e inúmeras outras, né, vezes aconteceu também aqui no nosso município. Tá bom. Nós estamos conversando com o vereador Luiz Augusto Liparini. O Guto está aqui falando sobre um painel que ele participou em Belo Horizonte na última semana. Na nossa capital aconteceu a 35ª edição do Congresso Mineiro de Municípios, e dentro deste congresso, como um evento ali acessório, aconteceu o 8º Congresso Mineiro de Vereadores, não é? E nesse panorama todo, um painel lá com 10 vereadores de Minas, entre eles o Guto Liparini, convidado para participar, o que muito nos alegra e mostra a força de Andradas também no que se refere ao poder legislativo, já que o prefeito Rodrigo Lopes também vem representando Andradas muito bem no que se refere ao poder executivo. Todo lugar que o Rodrigo chega, ele é aplaudido, é ovacionado, e as pessoas também o têm como uma grande promessa política. Ô, Guto, eu vou dar uma mudadinha de assunto aqui antes. Você tem alguma coisa ainda para finalizar sobre o painel, ou o que podia falar sobre isso já está esgotado? Sobre o Congresso, né, basicamente isso, né, nós tivemos uma abertura da qual o prefeito Rodrigo participou da abertura, né, brilhantemente, com um discurso muito engajado, muito sério e responsável, assim como é a sua gestão, né, e foi um momento muito oportuno mesmo para a gente tratar dessas questões e aprender também com as outras câmaras, né, e tudo aquilo que é bom a gente tenta trazer para cá e transformar para a nossa realidade e tentar fazer o melhor possível, né, em prol da população aqui de Andradas. Ok, tá chegando aqui uma mensagem. Talvez as pessoas veem mesmo no vereador um amigo para resolver seus problemas. Uma ouvinte lá do Campestrinho está perguntando se o Guto sabe por que não tem médico para fazer laudo de radiografia na Santa Casa de Andradas. Ela disse que tem problema na coluna e que seu exame está parado na Santa Casa há 3 meses porque eles dizem que não tem médico para fazer o laudo. Você tem esse conhecimento, Guto? Sandro, para responder agora, né, de bate-pronto, é um pouco difícil, né, porque precisa saber essa realidade, como que está funcionando, mas eu peço, né, que você deixe depois o contato para mim, que saindo daqui, né, eu já entrarei em contato com o pessoal da Santa Casa para saber, né, a real situação e poder dar uma informação precisa. Ok, tem outro ouvinte aqui também do Campestrinho, Elizabeth, ela manda fotos aqui do filho dela, o Gustavo, é isso mesmo, Elizabeth? Isso, e ele está lá participando. Eu não sei se é do Câmara Jovem, é do Câmara Jovem mesmo, né, Beth? E falando para você, realmente você tem razão, Guto, quando você diz que aproxima os jovens aí dos vereadores, dos edis, né? Faz com que a criança tenha uma visão diferenciada. Sandro, na quinta-feira foi a 29ª edição do programa Câmara Jovem, que foi com os alunos da Escola Adolfo, né, lá do Campestrim. Coincidentemente, a primeira edição do Câmara Jovem também foi com a Escola Adolfo lá do Campestrim. A gente fica muito contente de recebê-los, né. Essa edição foi uma edição
né, eu achei muito consciente, né, achei muito bacana, muito bem dirigida, né, os alunos muito bem preparados, que levaram para a gente, né, através das indicações e dos requerimentos, porque a edição do Câmara Jovem ela funciona igual uma sessão ordinária mesmo da Câmara Municipal, onde tudo é encaminhado, né, para os departamentos, para a prefeitura, e todas as indicações, né, falando sobre as questões do campestrinho, né, os problemas que eles encontram. Então foram indicações muito bem feitas e principalmente muito bem justificadas, né. A gente fica muito contente com isso e ter essa proximidade, né, com os alunos e saber que eles têm esse interesse pelas questões, né, e pelos problemas, né, do distrito. Isso mostra, né, que a Câmara está cumprindo com o papel dela, que é formar, né, alunos e cidadãos críticos das suas responsabilidades e dos seus deveres. Então eu gostaria de parabenizar aqui a turma que participou do Campestrinho, né, foi muito bacana mesmo, parabéns a todos os funcionários, professores, colaboradores da escola e também para os pais, que é importantíssimo, né, o incentivo dos pais para que os alunos possam continuar, né, trilhando esse caminho. Guto, hoje à noite tem sessão na Câmara, tem a 12ª sessão ordinária, não é? E eu até preparei aqui para que você comentasse a pauta do dia, tá? Então, hoje vai ter lá, durante o expediente, será lido o projeto de lei ordinária que atribui denominação de vias públicas localizadas no bairro Alto da Bela Vista, homenageando os senhores Paulo José Ferreira, que é o Paulo 40, Sim. Oscar Casarotto, Jaime Gonçalves, Antônio Carlos Martinelli, Carlão Martinelli aí, ex-vereador, né, do Sobradinho Som. Agenor Liparini, é parente seu? É. Que ele é seu? É parente mesmo. Parente, não é tão próximo. E também o Edmilson Lopes de Barros, que junto com o Carlos Martinelli aí chamou bastante atenção. O seu Jaime Gonçalves, não é, que tinha funerária. Oscar Casarotto, que pai do Benedito Casarotto. Isso, então assim, a importância de relembrar esses heróis de Andradas. Sandro, esse projeto vai ser lido, né? Esses projetos onde cabe a denominação das vias públicas e também de prédios públicos, ele compete exclusivamente à Câmara, precisa ser feito, e ele vem aí, né, para homenagear, né, cidadãos que muito fizeram por Andradas, trabalharam por Andradas, deixaram sua marca aqui na história. Eu costumo dizer que é sempre uma honra para a gente poder fazer, né, esse reconhecimento através desses projetos de lei, mesmo sendo, né, uma honraria pequena perto de tudo que eles representaram. E é um projeto que vai ser lido, vai ser encaminhado. Depois nós teremos mais 2 projetos que serão votados nessa noite. Um deles dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$47 mil. Sim, é um crédito destinado para a pasta do turismo, que precisa ser feito. Muito bom. O outro revoga a Lei Ordinária 149 de maio de 61. Que lei que é essa? Uma lei de 61 que nunca foi cumprida, né? Então não tem por que continuar vigorando, então ela vai ser revogada. Era uma lei, né, que juntamente com a Copasa, né, fosse instalada uma captação de água em determinada parte do rio Pirapitinga, né, teria, né, os donos do local, né, um abatimento nas contas de água, mas isso nunca aconteceu. E acabou, então ficando... Vai ser revogada essa noite. Entendi. A lei que não pegou, é assim que fala no Brasil, não é isso? Bom, a 12ª sessão ordinária acontece na Câmara Municipal de Andradas e será transmitida em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube, mas é bom que o cidadão compareça pessoalmente e acompanhe o trabalho, não é? Eu quero ainda finalizar, Guto, adicionando aqui que durante o congresso da AMM na última semana, alguns pré-candidatos do governo de Minas visitaram o estande de Andradas, entre eles o Anastasia, não é, o Antônio Anastasia, o Rodrigo Pacheco e também o Márcio Lacerda, que foram até o estande de Andradas e conheceram os produtos da nossa cidade e também atenderam as pessoas que estavam no local. Você teve a oportunidade ali de conversar um pouquinho com eles, Guto? Sandro, na terça-feira estiveram os candidatos a presidente,
né? Estiveram presentes Marina, Ciro, Alckmin, né, entre outros, né, o senador Álvaro Dias. Então, né, foi uma oportunidade interessante de ouvir o que eles têm a dizer, né, mesmo que o tempo tenha sido curto, né, mas para conhecer as ideias, a postura também dos candidatos, né. O Alckmin esteve presente no stand de Andradas. Na quarta-feira, né, um formato diferente, mais interessante, onde todos juntos, né, acabaram expondo suas ideias, fazendo suas apresentações, né. Os candidatos ao governo de Minas estiveram Rodrigo Pacheco, Márcio Lacerda, Anastasia, né, entre outros ali, Toninho Andrade, e alguns deles estiveram realmente lá no stand, prestigiando um stand de Andradas, que foi, né, eu acredito, mais visitado, mais uma vez, durante o congresso. Que legal. Né? Então a Anastasia esteve lá, Rodrigo Pacheco também, e o Márcio Lacerda também, né? Foram os que eu me lembro, né, enquanto estava ali, né, que puderam prestigiar o nosso stand e ali atender a população, né, e foram ouvidos, né, já receberam algumas solicitações, né, mesmo antes do pleito, mas é um momento bacana, um momento já tem que começar pedindo. É um momento de ouvir, né, e conhecer. Acho que vai ser muito importante nessas eleições conhecer essas opções, né, que nós temos ao governo de Minas e ao governo federal também. Ô Guto, nosso tempo está mais do que estourado. Sim. Mas eu ainda vou colocar uma última questão aqui para você. Tô te apertando hoje, hein, Guto? Sim. É assim, ó. Quem que você vai apoiar para governador do estado de Minas Gerais, para deputado estadual e para deputado federal? Sandro, para governador, né, eu estou com o Márcio Lacerda, né, mas até o momento ainda existe uma possibilidade, né, dele sair de vice numa candidatura para o Planalto, para presidência mesmo? Presidência, né? E ainda não tem nada definido, né? A gente sabe que a gente tem candidatos, né, com muitas condições, né? Rodrigo Pacheco é um, Anastasia é outro, Márcio é outro. A gente vai seguir nessa linha, mas ainda não tem nada definido. Tá. Né? E para governo federal, né, para presidente, ainda não tem nada definido. Acho que a grande maioria também se encontra dessa maneira, né? Eu acho que é um momento de fazer uma reflexão muito grande, né? Conhecer realmente os candidatos e os planos de trabalho, né? E a quem eles vão se aliar. Isso é importantíssimo, né? Para deputados federal, né, eu vou apoiar o deputado Jorge Hilton, né, que fez coisas boas. Sim, demais para Jorge Andradas. Hilton atendeu Andradas, né, assim como outros atenderam. Sim. Né, então nós divulgamos todos eles, viu? Jorge Hilton, né, só para justificar esse apoio, né, ele liberou 1.500.000 para a reforma do pavilhão, né, para a sinalização turística do município, que está em andamento os dois processos. Liberou 200.000 para a compra de um ônibus que vai ser transformado num consultório médico móvel para atender a zona rural. Isso é algo importantíssimo, nós nunca tivemos aqui em Andradas, né, esse dinheiro já está pago. E por último, né, liberou 250.000 que vai, né, ser colocado no parque para construção, né, da pista de bicicross, atendendo um pedido do Andradas Bicicross Clube, ao qual eu pude intermediar, e também ser feito outras melhorias no local, né. Então, devido, né, a essa parceria, o meu apoio é para o deputado Jorge Hilton, né, e deputado estadual, um deputado que tem, né, me ajudado muito. Existe uma diferença muito grande entre deputado estadual e deputado federal. O deputado federal ele tem aproximadamente 15 milhões de reais, né, de emendas parlamentares por ano, então ele consegue atender e distribuir isso para mais cidades, né. O deputado federal, o deputado estadual, ele tem apenas 1,5 milhão, né, para dividir entre as bases é pouco. Eu entendo muito que o deputado federal ele tem que ser um cara ativo, né, participativo, votando de acordo com as bases que o elegeu, né, votando de acordo com aquilo que a gente espera dele, e principalmente tentando resolver as nossas demandas em Belo Horizonte,
né, os pedidos que são feitos, né? Então a gente precisa desse retorno. Não tenho nada definido ainda, mas, né, gosto muito da atuação do Dalmo, entendeu? Gosto muito da atuação dele. Ainda vou conversar com diversos deputados, né, candidatos, né, a deputado estadual, né, que tem me procurado, a gente tem conversado. As portas estão abertas para todos aqueles que quiserem, né, ajudar o município de Andradas, ajudar as nossas comunidades, né, as nossas entidades e associações, né, e provavelmente a gente deve definir isso no próximo mês. Guto, obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Eu que agradeço, Sandro, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, né, e agradeço a todos os ouvintes aí, né, por dar essa credibilidade, né, e deixo aqui o meu bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez, né, pela amizade aí, pelo espaço que nos cede. Obrigado, Sandro, bom dia a todos. Guto, craque de bola, campeão pelo Panelão no último sábado, né, bateu o pênalti decisivo ali que deu a vitória à equipe, né, Guto? Isso aí, Sandro, tricampeão. Jornal da Cidade.